pessoal, como combinado com vocês, hoje é sábado de história com o professor João Carlos, esse professor que vocês elogiam tanto aqui nos comentários que às vezes até fico enciumada, viu? Professor, muito obrigada por aceitar dar mais uma aula para gente. Sempre um prazer, Camila. Hoje vocês escolheram o tema Escola de Frankfurt. Já adianto que para escolher temas é só entrar nas redes sociais do professor, que está aqui na caixa de informações, e dúvidas, vão lá no canal dele, que também está aqui na caixa de informações, e comentem no último vídeo dele, que ele responde as dúvidas de vocês. Hoje, como eu disse, vamos falar da Escola de Frankfurt, que foi o fruto das decepções com o contexto de sua época e do questionamento da validade de uma possível revolução proletária mundial. Diversos pensadores da elite intelectual alemã reuniram-se no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt em 1923 e tinham a difícil e complexa tarefa de repensar o marxismo como caminho revolucionário para a humanidade do século XX. Seus estudos, debates e livros influenciaram todas as gerações de intelectuais a partir de então, bem como os currículos das universidades. Nascia a corrente do pensamento filosófico marxista, chamada a Escola de Frankfurt, que muitos esquerdistas tentam negar a sua existência, a sua influência, mas sabemos, por exemplo, que Fernando Henrique Cardoso bebe desta água e é um dos principais responsáveis pelo cenário, pela manipulação da Lava Jato e pelo cenário político-econômico que nós estamos vivendo. Professor, o microfone é 100% seu. Obrigado, Camila. Bom, gente, então, a gente vai falar sobre a Escola de Frankfurt. Mas antes eu gostaria de pontuar algumas coisas para vocês. A Escola de Frankfurt, ela nasce dentro de um contexto, certo? E é uma série de pensadores, de intelectuais, de vários ramos do conhecimento, principalmente filosófico, sociológico e psicanalístico. Ela está na vanguarda da sua época e eles são muito profícuos na elaboração de conhecimento, da análise filosófica e sociológica que eles se propõem a fazer. Então, o tema é extremamente complexo e extenso. A maior parte dos sites ou vídeos que você procura no YouTube, você vai ver assim, um pouco de devaneio sobre o assunto e pouca objetividade sobre as teorias formuladas na Escola de Frankfurt, né? Não dá para abarcar tudo mesmo. Então, eu aqui separei as principais análises que eles fizeram para passar para vocês, ok? Então, vamos contextualizar a Escola de Frankfurt, né? A gente vem de um século XIX em que há uma profusão de ideias filosóficas que surgiram, né? A gente vê uma série de filósofos falando sobre todos os assuntos. Destaca-se o Karl Marx. Karl Marx, ele surge no século XIX, as ideias dele surgem com força no século XIX, e dentro da sociologia do conhecimento, ele vai propor novas ideias, certo? A ideia dele, ele que atuava em várias áreas do conhecimento, principalmente história, filosofia e sociologia, ele vai partir do princípio do seguinte: vamos imaginar que você é Karl Marx, você está em cima de um prédio vendo a sociedade, como ela funciona. Karl Marx, diferente de outros pensadores da época, como Max Weber ou Émile Durkheim, ele vê a sociedade como uma luta incessante de classes, certo? Que é aquela minoria privilegiada que é dona dos meios de produção e uma maioria que é escravizada e explorada, a maioria de explorados, que são os proletários.
ou seja, assalariados, certo? Então, a gente vê essa ideia sendo muito determinista no século XIX. Por quê? É um modelo sociológico que vai ser aplicado 34 anos depois da morte do Karl Marx na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então, guardem isso aí na sua mente, que o modelo teórico do marxismo sociológico, ele acabou sendo colocado em prática. É aí que a gente vai trazer esse contexto. Em 1922, a Alemanha, ela tinha uma vanguarda intelectual. E alguns milionários com uma certa afinidade com o marxismo, eles começam a financiar debates sobre o marxismo, certo? E a gente tem aí a figura do Felix Weil. Felix Weil era uma pessoa rica, vinda de uma família de comerciantes ricos, de descendência argentina, alemã, e ele vai propor a primeira semana de trabalho do pensamento marxista. Vai se chamar Primeira Semana do Trabalho Marxista. Nesta semana do trabalho marxista, ele convida todos os intelectuais da Alemanha para participarem dos debates. Logo, essa semana do trabalho marxista se torna um sucesso intelectual. A comunidade universitária da Alemanha se interessa muito pelo assunto. Então, no começo do ano de 1923, o Felix Weil, financiado pelo seu pai, Hermann Weil, e com a associação de alguns intelectuais que participaram dessa Semana do Trabalho Marxista, eles fundam o Instituto de Pesquisa Social, certo? Esse Instituto de Pesquisa Social, ele ia fomentar trabalhos na área de filosofia, sociologia, psicanalística, sobre o marxismo, um revisionismo marxista. Logo, esse Instituto de pesquisa social, ele foi incorporado pela Universidade de Frankfurt, certo? Então, aí nasce a escola de pensamento chamada Escola de Frankfurt, certo? Exatamente porque está associada à Universidade de Frankfurt. Os trabalhos desenvolvidos dentro desse panorama universitário da Escola de Frankfurt, eles vão perdurar muitos anos, vai perpassar a época da Universidade de Frankfurt, ele vai se estender até a década de 50 e 60, certo? Eles não vão se limitar num período só, ok? Bom, só que eles são frutos do contexto de sua época. Todos os intelectuais que contribuíram para o pensamento filosófico da Escola de Frankfurt, principalmente o Theodor Adorno, o Max Horkheimer, o Marcuse, Erich Fromm, que era psicanalista, e o Habermas, eles eram frutos de uma época. Todos eles, quase todos eles, né, o Lukács era uma exceção, eram de descendência judaica, né, era descendência de judeus. Muito ricos, de famílias muito abastadas, mas eles tinham realmente um privilégio de ser intelectuais profundos. Eles não eram intelectuais superficiais. Eles se dedicavam realmente ao estudo, tinham uma inteligência bem superior aos intelectuais de sua época. Então, eles tinham uma idoneidade intelectual muito grande para poder falar e estudar certos temas, ok? Bom, eles vão, então, ser fruto daquela época. O que estava acontecendo nessa época quando desponta a Escola de Frankfurt? A gente tem aí a Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 a 18, certo?
e ela vem desmistificar uma teoria filosófica do final do século XIX, que era o positivismo, que era cientificista, né? Que falava que o progresso científico, comprovado através de fatos, traria a felicidade à nação, a felicidade mundial, né? A humanidade traria essa felicidade, o desenvolvimento técnico-científico comprovado através de fatos. A Primeira Guerra Mundial desmente isso, porque ela vê que, eles veem que a Primeira Guerra Mundial ela desenvolve novos artefatos próprios para matar. Então não tem nada a ver desenvolvimento tecnológico com felicidade da humanidade, certo? O desenvolvimento tecnológico pode ser usado para bem e para mal. Então, isso também foi uma questão muito discutida na escola de Frankfurt. Outro fato importantíssimo, a escola de Frankfurt ela vai ser uma lufada de vento novo sobre o marxismo. Por quê? A teoria marxista que tinha levado à Revolução Russa em 1917 e a Guerra Civil que se sobrepôs até 1922, quando os bolcheviques se impuseram na União Soviética, né, na Rússia, e depois na União Soviética, vai ser também um ponto de inflexão. Por quê? Muita gente viu que a classe proletária, né, formada dentro dos sovietes na Rússia, que foram a vanguarda da Revolução, ela acabou sendo decepcionante durante a Revolução. Por quê? Primeiro, porque ela contestou o modelo totalitário imposto por Lenin e pelos bolcheviques, né? Então, aquele modelo marxista totalitário que parecia-se muito com a vivência que os teóricos da escola de Frankfurt iam ter na Alemanha, onde estava tendo a ascensão nazi-fascista. E aquele regime totalitário, que se baseou nas ideias de Marx, no modelo de luta de classe de Marx, fez com que eles questionassem vamos dizer assim, a força da classe proletária como uma grande classe revolucionária mundial. Isso depunha contra a classe proletária, principalmente na Rússia. Por quê? Eles logo foram sobrepujados por uma estrutura estatal criada pelos bolcheviques e a classe proletária ela se subjugou, ela foi subjugada por essa classe estatal. Eles até vão cunhar uma expressão que muita gente usa e não sabe a origem, e a origem está na escola de Frankfurt, que é a cunhagem da palavra capitalismo de Estado. Os frankfurtianos da escola de Frankfurt, eles falavam que a Revolução Russa deu origem a um modelo baseado em Marx, mas que seguiu o totalitarismo e que podia ser chamado de capitalismo de Estado. Ou seja, tudo passou a pertencer a um establishment burocrático, político, e que eles detinham essa propriedade do Estado. Então, para eles, era um capitalismo de Estado, certo? E outra coisa também que eles perceberam é que a classe proletária, vendo a Revolução Russa, no seu início, que ainda tinha muito daquele idealismo transformador de Marx, no mundo inteiro, ela não se uniu. Na teoria, com a formação da Rússia comunista, a classe proletária mundial era para abrir os olhos, encampar essa luta e colocar a revolução proletária em todo o mundo. E isso não aconteceu. Pelo contrário, aconteceu um aburguesamento da classe proletária em diversas partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Pós Primeira Guerra Mundial, pós 1918, os Estados Unidos teve um período de grande crescimento econômico, até chamado de Belle Époque, né? Porque o mundo capitalista
desenvolveu demais e a classe proletária teve seus direitos vistos, né, trabalhistas, e começaram a ganhar até um sustento melhor com o capitalismo. Então, a escola de Frankfurt vê também esse aburguesamento como uma traição dessa classe proletária ao marxismo, ao pensamento marxista. Então, nesse sentido, era preciso ver uma nova leitura do marxismo. O marxismo, como foi usado na Revolução Russa, não servia. Ok? Como eu já falei antes, eles viram também a ascensão dos regimes totalitários, além do comunismo, os nazifascistas. Na Itália, o fascismo; na Alemanha, os nazistas, cada vez crescendo mais o seu poder dentro do país. E o movimento comunista, marxista alemão, ele se enfraqueceu na década de 30. Os líderes desse movimento, eles não souberam se impor e não tiveram estratégias para impedir o crescimento dos regimes totalitários que estavam surgindo, daquele pensamento totalitário nazifascista, ok? Bom, então, e no decorrer das décadas, em 1929, eles também veem que o capitalismo também não era uma verdade absoluta com a crise de 29. Eles veem a primeira grande crise capitalista, que vai gerar uma crise geral no mundo capitalista, que também questiona-se o capitalismo mundial, ok? Então, eles estavam todos influenciados por esse momento histórico que foi marcante para o pensamento da escola de Frankfurt. Qual foi a metodologia usada por eles? Eles pensavam sobre todas as teorias marxistas, certo? Então, o objeto de estudos deles, que era a sociedade, tinha como ferramenta o marxismo. Eles precisavam fazer uma releitura do marxismo para o século XX, sem levar em conta as bobagens panfletárias que foram adaptadas no comunismo soviético e no comunismo chinês, tanto de Lenin quanto de Mao Tse-tung. Então, era preciso tirar toda essa bobagem panfletária e colocar como objeto de estudo a sociedade, mas usando uma ferramenta verdadeira do pensamento marxista. Ok? Nesse sentido, os frankfurtianos, eles não enxergam mais a classe proletária como uma classe destinada a fazer a revolução. Eles já não enxergam mais a classe proletária. Eles veem a classe proletária como uma massa de manobra que pode ser usada em qualquer tempo e em qualquer momento, por qualquer sistema, para se atender a um objetivo. Então, a classe proletária, para eles, é uma classe amorfa. O que seria uma classe amorfa? É uma classe que pode ser, que não tem forma nem significado, que pode ser conduzida para o lado que o grupo que estiver no poder quiser conduzi-la. Certo? Então, resumindo esta parte, para os frankfurtianos, a classe proletária não era a vanguarda do pensamento proletário e nem estava destinada a fazer a revolução. Ok? Bom, esses integrantes, eles pensavam assim, então, se não existe uma classe determinada, então não existe a luta de classe propriamente dita. Se você pensar a sociedade, historicizando essa sociedade, colocando a história do momento em que está acontecendo, cai por terra a ideia de luta incessante de classes. Por quê? O capitalismo, ele coopta. Ele faz, como foi falado antes, o aburguesamento da classe proletária. Então, esse modelo de pensamento marxista, ele também cai por terra. Tem que ser revisto, essa questão de luta de classes, ok? Tanto é que a gente vai ver, no decorrer do século XX,
outros pensadores entrando, como Gramsci, que não faz parte da escola de Frankfurt, mas ele também não questiona a luta de classes mais, ok? Então, nesse ínterim, a escola de Frankfurt, eles começam a ter uma ideia de sujeito, o que seria sujeito e objeto de estudo. O sujeito, para eles, é o indivíduo ou grupo dentro daquele contexto histórico. E o objeto seria a sociedade e as influências que existia dentro da sociedade daquela época. Então, eles viam que sujeito e objeto eram totalmente diferentes. Não poderia ser usado um modelo pré-estabelecido dentro desse pensamento que eles defendiam. Ok? Se você pensar, o pensamento marxista até então, ele estava sendo usado como uma verdade absoluta, um modelo fixo e imutável que poderia ser implantado em qualquer lugar, sem levar em consideração o sujeito, que é o indivíduo, e o grupo em que ele pertence, e sem levar em consideração a sociedade e a influência do contexto histórico. Ok? Nesse sentido, eles vão usar todas as ciências sociais e humanas para destrinchar, para enriquecer esse debate. Então, a geografia, a economia, a história, as ciências políticas, a psicanálise e a antropologia, a psicologia, todas essas ciências deveriam se debruçar sobre essa nova realidade de não se usar modelos pré-estabelecidos como verdades inquestionáveis. Ok? E com isso, com essa ideia de não haver uma verdade única, eles vão romper com uma série de escolas de pensamento, como o iluminismo, o materialismo, o determinismo, o cientificismo, o positivismo, o pragmatismo e o neocantianismo, certo? Eles usam, para colocar as ideias deles em funcionamento, um modelo de pensamento de Hegel. Hegel é um pensador, um filósofo do final do século XVIII, que ele usa um esquema básico, porque naquela época existiam os racionalistas, né, que é uma escola fundada e difundida por vários pensadores, Descartes é um deles, que é um iluminista, que pensava assim, que existe o pensamento racional. O pensamento racional, que é baseado na comprovação do fato, ele pode ser usado como modelo para entender a sociedade e a realidade como verdade universal. Existia esse pensamento racionalista, certo? E existia também dentro das ciências naturais, que o racionalismo faz parte, existia dentro das ciências naturais o empirismo. Um dos filósofos do iluminismo que defendia o empirismo é o John Locke, que criou a teoria da tábula rasa. Todo mundo nasce como se fosse uma folha em branco, e a vivência, a experiência de vida que a pessoa vai passando, vai compondo o conhecimento, e esse conhecimento passa a ser uma verdade através do empirismo, ou seja, da experiência, da vivência naquilo. Então, notem, você tem o racionalismo, que tem o seu auge em Kant, e depois o empirismo, que começa lá com John Locke e tem o seu auge no pensamento de Hume. Hume é um outro filósofo do século XVIII, David Hume, e ele também defende o empirismo, certo? Ou seja, a verdade só pode ser determinada através da vivência empírica. Todas essas escolas, eu não estou afirmando que existe uma que está errada, outra que está certa. A gente não pode ver
nessa dualidade de certo e errado. Todas elas vieram contribuir para o debate e o avanço do pensamento filosófico, certo? Dentro de suas especificidades históricas, ok? Então, quando os frankfurtianos da escola de Frankfurt colocam dentro do modelo de Hegel, eles pensam assim, Hegel pensava, você tem a tese, uma ideia, que geralmente para Hegel representava, a tese era dos racionalistas, certo? Então, você tem aí a tese, os empíricos vêm com a antítese, e da troca de ideias dos dois, eles aproveitam o que é consenso, e surge a síntese. Então, tese, diferente de antítese, são duas ideias contrárias, mas que têm pontos em comum e que vão dar origem à síntese. Os frankfurtianos, eles usam esta base filosófica. Porém, eles inovam. Eles criam a dialética hegeliana invertida. Pois eles não acreditam numa verdade universal, uma verdade absoluta. Ao contrário, eles, em parte, são relativistas. Eles procuram ver o outro lado sempre. Não simplesmente pegar uma ideia pronta, absoluta, e aplicar à sociedade. Então, eles procuram ter influência do contexto histórico, igual aos empíricos, e também eles pensam que tudo tem que ser questionado. São relativistas, eles têm que questionar, não ter um juízo de valor já pré-determinado. Aquilo tem que ser questionado incessantemente. Então, a síntese para eles é invertida. Ela não é uma verdade, ela tem que ser questionada, certo? Para Hegel, essa síntese valeria durante um tempo e depois surgiria mais uma a partir dessa síntese surgiria outra tese, outra antítese, uma nova síntese, com o tempo surgiria uma nova tese e assim por diante. Para os frankfurtianos, isso aí tinha que ser questionado a todo momento, certo? O que interessava para eles era a praxis do modelo. Não adiantava você ter esse modelo hegeliano que era só teórico. E a prática não fosse executada no dia a dia dos acontecimentos sociais, certo? Então, para os membros da escola de Frankfurt, toda a teoria ela tinha que passar por um questionamento incessante e, ao mesmo tempo, ela tinha que ser aplicada na praxis, na prática filosófica, e não ficar só na teoria. Ok? Para eles, se ficasse só na teoria, era uma verdade absoluta. Se ela fosse aplicada à prática, ela sofreria uma série de intervenções do indivíduo e do contexto da sociedade, e com isso ela poderia sofrer transformações. Ok? Bom, só pensando nesse sentido. Dos combates principais dos frankfurtianos era combater essa ideia do racionalismo que deu origem ao positivismo, que falava que o progresso leva a humanidade, o progresso científico comprovado através de fatos, leva a humanidade à felicidade. Como eu já falei antes, a Primeira Guerra vinha contestar já isso através do fato, certo? Então, os membros da escola de Frankfurt, eles também pensavam assim. Você viu esse pensamento derivado do racionalismo científico, que é a escola do Auguste Comte, o positivismo, não é uma verdade absoluta, porque a Primeira Guerra Mundial, os campos de concentração mais tarde, que usaram tecnologias para a morte, para experiências nos humanos, que gerava sofrimento, não pode dizer que o progresso científico é sinônimo de felicidade para a humanidade, como se fosse um
um modelo perpétuo, que nunca vai sofrer mutação, uma verdade absoluta. Ok? Então, nesse sentido, os frankfurtianos também questionam e refutam o positivismo. E aí que o Horkheimer, com a ajuda do Adorno, do Theodor Adorno, e os demais integrantes da escola de Frankfurt, o Lukács, o Habermas, alguns colaboradores externos, como Walter Benjamin, eles vão contribuir para a formação de uma obra escrita chamada Teoria Tradicional e Teoria Crítica, que vai dar origem ao ápice do pensamento da escola de Frankfurt, que chamou Teoria Crítica. A teoria crítica, que é o objeto de estudo da escola de Frankfurt, propriamente dito, é uma obra muito profunda, complexa, e que se ramifica em vários estudos sobre detalhes do marxismo. Né? Então, se a gente for se aprofundar nisso, vai levar meses de um curso sobre a teoria crítica. O interessante, na verdade, é a gente ser objetivo e procurar os principais pontos que foram utilizados no decorrer dos anos na prática universitária, que acabou refletindo nos estudos sociais e na aplicabilidade social desse pensamento, que é a teoria crítica, certo? Então, a teoria crítica, ela é uma reflexão filosófica, certo? Que é aplicada à sociologia. E ela tem como base de estudo o conhecimento epistemológico das teorias de Marx. Essa palavra epistemológico é o conhecimento filosófico mesmo, né? A filosofia pura de Marx. Como eu falei para vocês, não podia ter influências leninistas, trotskistas, maoístas, nada disso. Só a teoria marxista. Ok? É aí que surge, dentro daquele modelo hegeliano da dialética hegeliana, que eles criam a dialética negativa, né? Que é negar e questionar os modelos prontos. Dentro da teoria crítica, eles vão usar muito a dialética negativa. Tudo tem que ser desconstruído. As verdades absolutas pressupostas por modelos já prontos têm que ser desconstruída. É assim que eles partem desse princípio. Daí você pode falar assim, mas então eles eram de uma escola filosófica relativistas. Em parte, sim, eles usavam o relativismo. Porém, tem uma grande diferença. O relativista, ele utiliza a ideia de se colocar no lugar do outro, ele relativiza a situação de acordo com a moral e os costumes da época. Os teóricos da escola de Frankfurt também usavam esse relativismo, mas eles refutavam, em parte, o relativismo porque eles eram engajados. Eles tinham uma idoneidade intelectual de saber que não existe distanciamento do estudioso com relação ao objeto de estudo. No caso deles, o marxismo, na sociedade. Naquela época, até o século XIX, imperava aquela ideia do intelectual que pensava a filosofia com distanciamento intelectual do objeto a ser estudado. Eu não posso ter juízo de valor sobre esse objeto, porque isso pode interferir na minha análise psicológica desse objeto. Era assim que se pensava. Os frankfurtianos não. Eles achavam, eles eram relativistas em parte, porque eles procuravam ver os lados e as influências morais e éticas daquele contexto, como os relativistas faziam, porém, eles eram engajados no socialismo. Eles não tinham um distanciamento do objeto a ser estudado. Ok? Então, não era uma visão cientificista, que o cientista é isento, tem uma posição isenta sobre aquele assunto.
Não, eles tinham afinidade declarada com o objeto de estudo. Então, eles eram muito idôneos nessa parte, porque reconheciam que o objeto de estudo eles eram influenciados por esse objeto de estudo. E eles se propunham a reformular esse objeto de estudo, que é o marxismo. Ok? Bom, nesse sentido, eles analisam também o outro lado, né? Como eu falei para vocês. Eles analisam que essa questão de ideologia, a ideologia é um modelo pronto. É um modelo absoluto, com regras imutáveis e pronto para ser aplicado. E isso, eles não acreditam nesse estereótipo de ideologia, que a ideologia tem que ser pronta e o modelo pensado pela ideologia pode ser aplicado em qualquer época, qualquer tempo, qualquer contexto, qualquer moral, qualquer ética. Eles refutam isso também. O estereótipo de ideologia não existe, certo? Tudo dentro daquele contexto de combate à verdade absoluta. Se existe uma ideologia, ela tem que ser criticada, ela tem que ser questionada, tem que ser apontado os pontos falhos da ideologia e ela tem que ser reformulada constantemente. Então, não existe uma ideologia de modelo pronto, ok? Portanto, esse modelo marxista pronto das revoluções que a gente viu no século XX, para eles, é totalmente refutável, certo? É um modelo racionalista das ideias de Marx. Para isso, eles não se interessaram. Na verdade, eles pensavam assim, como eu tenho que ver o outro lado, o capitalismo, ele também é um modelo totalmente questionável, porque eles pensavam assim, se a gente for ver o capitalismo como um modelo que nasce na transição da Idade Média com a Idade Moderna, e ele vai sofrendo modificações, crises e prosperidade, e se adaptando aos contextos, e vai evoluindo, eles enxergam esse lado, e ao mesmo tempo eles veem que o capitalismo é uma sucessão de momentos de prosperidade, crises econômicas, crises políticas, retorna momento de prosperidade e assim por diante. Eles, diferentemente de Marx, que acreditava que o capitalismo era um modelo fadado ao fracasso, por ele viver mais crises constantes, à medida que ele evolui, ele vive crise, de acordo com Marx. Ele vive contradições. Na teoria do Marx, isso é chamado de contradições no capitalismo. Para o modelo frankfurtiano, isso também não valia. Para eles, era cabal que o capitalismo ele não se resumia a um modelo de fracassos e prosperidades. Ele era o pior da essência humana. O capitalismo representava o pior da essência humana e ele precisava ser superado a qualquer custo. E para que ele fosse superado, eles propunham não um modelo marxista, mas uma revolução total marxista. E para isso, não existia uma classe como a proletária que seria a vanguarda dessa revolução total. Todas as classes e segmentos sociais poderiam ser cooptados para essa mudança. Para isso, eles pensavam assim: primeiro, você tem que negar a todo momento a ordem estabelecida no mundo que você vive. A negação total da ordem estabelecida. Segundo, a consciência humana, ela é a prática da ética e do pensamento revolucionário. Você tendo consciência, não de classe, mas a sua consciência como indivíduo, de que você pode ajudar a revolucionar, daí não importa a classe que você está, você sai daquele modelo de classe social e você passa a ser um revolucionário em potencial.
pode ser de uma classe social rica, média, pobre, paupérrima. Com a consciência ética e conhecimento, você pode se transformar num indivíduo revolucionário. Olha só o que nós estamos construindo aí no pensamento frankfurtiano. Terceiro ponto. A essência humana, que é essa ética revolucionária, do pensamento revolucionário, que é individual, ela não pode se reduzir a um simples papel dialético, de ser colocada sempre assim. Ah, não, mas existe uma tese, uma antítese, uma síntese. Vai gerar isso. Não. Ela é constante. Ela muda de acordo com o contexto histórico. Porém, ela não pode ser mudada através de uma antítese. Ok? Aquela moral ética do pensamento revolucionário sempre vai continuar vivendo de indivíduo para indivíduo. Não é uma consciência da sociedade, mas é uma consciência que vai surgindo de indivíduo para indivíduo e isso vai formando grupos, ok? Bom, eles rejeitavam totalmente qualquer tipo de verdade absoluta. Qualquer filosofia, qualquer pensamento que colocasse como verdade absoluta, para eles era motivo de refutação. Não poderia ter um modelo de verdade absoluta. Na prática, eles pensavam assim: toda a sociedade que nós vivemos, através do pensamento ético revolucionário, toda a sociedade deve ser criticada, demolida e arrasada. Dos escombros que sobrarem desta sociedade, vai emergir um pensamento marxista puro, que vai revolucionar. Vocês podem ver que aí eles deixam uma porta aberta, porque a perguntar, mas que pensamento, o que vai revolucionar depois de tudo que estiver destruído? Eles não respondem abertamente isso. Quando Adorno ou Horkheimer são questionados sobre isso, sobre o que vai surgir depois da destruição total dessa sociedade que nós conhecemos, que vai surgir, eles falam assim: nós não propomos uma filosofia para o futuro, nós propomos para a realidade do presente. Mas, como ela é constante e vai sofrer diversas modificações, ela pode acontecer agora ou no futuro, certo? Então, eles não previam o que iria surgir. Eles previam que o modelo marxista, com modificações, que o indivíduo tinha essa verdade revolucionária, ela viria à tona com a destruição de todo o conceito moral, conceito ético da sociedade que nós vivemos. Esse conceito capitalista ocidental, principalmente. Ok? Bom, é aí que acontecem as transformações históricas na Alemanha na década de 30, né? O Hitler, ele chega ao poder em 1933, ele unifica o poder nas mãos dele, o nazismo toma conta e começa as perseguições aos judeus descaradamente, né? Então, as leis de Nuremberg, né, que caçam os judeus. E daí o que acontece? Os membros da escola de Frankfurt, eles vendo essas transformações, eles migram, eles vão pedir exílio. Vão para o exílio, 4 nomes importantes vão para os Estados Unidos, que é o Adorno, o Horkheimer, o Lukács e o Habermas. Eles vão para os Estados Unidos e lá eles continuam os seus trabalhos, agora sem estar mais ligados à escola de Frankfurt, mas por eles continuarem o trabalho intelectual, ideológico, do pensamento filosófico, da teoria crítica, ainda é a escola de Frankfurt atuando fora da Alemanha, ok? E daí eles começam a ter contato lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era a vanguarda da produção cultural mundial, né, pré-Segunda Guerra Mundial,
e pós-Segunda Guerra Mundial isso vai aumentar muito, e eles começam a ver uma cultura, eles começam a analisar a cultura dentro da teoria crítica. Eles começam a ver que nos Estados Unidos existe uma cultura pensada para a demanda. Porque antes existiam dois tipos de cultura. Eles pensavam, existia a cultura erudita, que é uma cultura formal, de uma elite intelectual, uma cultura muito elaborada, sofisticada, né? E que ela não era para toda a população, que a maior parte da população não apreciaria. E também a maior parte da população não teria acesso, por ser muito cara, ter acesso a essa cultura erudita, né? Tanto na música como na literatura, na poesia, certo? No teatro. Então, não era para o povão em geral. Eles viam assim, que antes era vista uma cultura erudita. E também existia uma cultura popular. O que seria a cultura popular? Cultura popular baseada muito na tradição dos povos, né? Folclore, principalmente. São as festas populares, são muito, vamos dizer assim, autênticas, né? A população mostra a sua autenticidade enquanto povo, né? Roupas típicas, danças típicas, músicas típicas, muito regionais. Então, não é uma cultura tão elaborada e muito, muito mais feita para o povão, no geral, né? Eles conseguem diferenciar uma cultura mais intuitiva, né? A pessoa aprende a tocar lá umas notas e começa a fazer parte da música popular, nessas festas culturais, da cultura do país e tudo mais. Só que os Estados Unidos é inovador no pensamento desses frankfurtianos no seguinte sentido, porque eles criam uma cultura de massa, que é totalmente diferente da cultura erudita e da cultura popular, baseada no folclore e nas tradições. Ela une vários aspectos dessas duas culturas, mas ela cria um produto pronto para o consumo. E para o consumo em massa. Por isso que é chamado de... eles criam um conceito de indústria cultural e o conceito de cultura de massa. Tudo isso está dentro de um livro escrito pelo Theodor Adorno, a partir de 1944, que é chamado A Dialética do Esclarecimento, tá? Em que ele lança o conceito de indústria cultural e o conceito de cultura de massa. Na verdade, a cultura de massa, ela parte do princípio assim, que o número de consumidores e os direitos trabalhistas permitiram uma mudança no aspecto do consumo. Porque a partir do início do século XX e no decorrer da primeira metade do século XX, direitos trabalhistas começaram a ser exercidos e colocados pela lei. E os trabalhadores começaram a ter horas de trabalho tipificadas na lei, o que reduzia aquelas horas do século XIX, que eram 14, 16 horas de trabalho, para 8, no máximo 10 horas de trabalho. Com isso, o trabalhador, o proletário, a massa popular, ela tinha mais tempo de se dedicar ao lazer. Só que as festas populares, da cultura popular, aconteciam em determinadas épocas do ano. E a cultura erudita não era de acesso para esses trabalhadores proletários. Então, o que os Estados Unidos criou? Essa indústria cultural, que vai de acordo com a demanda do povo, né? A população com mais tempo para o lazer e com uma qualidade melhor de salário, ela poderia consumir produtos. E aí que vem aquela ideia de que antes você tinha que ir ver o autor da peça, ou assistir um número musical, ir até o lugar do número musical, do concerto, da orquestra, essas coisas.
partir do momento dessa cultura de massa, dessa indústria cultural, a cultura vira um produto tão massificado que agora você leva aqueles discos, isso no começo do século XX, né? Fonoaudiológicos, você leva para casa, você compra o aparelho e põe lá a música que antes você tinha que pagar para assistir o concerto. Você leva a um preço mais popular para sua casa e ouve na sala da sua casa. Aquela peça teatral que era encenada para um público seleto que podia pagar, agora tinha o rádio. Você ligava à noite, depois do seu horário de trabalho, reunia a família na sala e você poderia ouvir a peça de teatro, as novelas no rádio, que antes você tinha que pagar e ir até o lugar para assistir. Então, todo esse conceito dessa cultura entregue como produto pronto e acabado, repetido várias vezes, ou seja, reproduzido várias vezes, se tornou uma coisa comum. Só que na ideia da dialética do esclarecimento, que faz parte também da teoria crítica, os pensadores de Frankfurt, eles analisaram desta forma, mas eles viram que a cultura de massa é um poderoso instrumento ideológico na mão da classe dominante ou do poder político dominante. E que você poderia conduzir as massas através desta cultura popular de massa. Certo? Essa cultura de massa era uma ferramenta importante para a condução do poder. Isso acabou se comprovando na década de 30, 40 e depois da Segunda Guerra Mundial, porque nos regimes socialistas, Stalin, por exemplo, usou a propaganda no rádio, no cinema e nas peças musicais, nas peças panfletárias, como uma forma de vender a cultura do poder soviético, do poder do marxismo soviético, certo? Que era uma visão concreta da sociedade, muito objetiva e concreta da sociedade. E no regime capitalista, a mesma coisa. A ideia da superficialidade do consumo. Marx já tinha escrito isso no século XIX, num pequeno ensaio que ele escreveu, chamado O Fetiche da Mercadoria. Ou seja, que você, quando vê uma mercadoria, você a deseja, principalmente se ela é procurada por mais pessoas. Você acaba desejando ter aquela mercadoria, certo? Isso é chamado de fetiche da mercadoria. Só que, para os frankfurtianos, isso foi elevado a um outro grau. Para você ver como a teoria crítica ela é totalmente mutante, né? Ela vai mudando e adaptando-se ao seu contexto. E a dialética do esclarecimento faz a mesma coisa, seguindo a mesma linha. Ele diz o seguinte, que agora o produto ele causa fetiche pela enormidade de vezes que ele é reproduzido e a quantidade de vezes que você pode absorver, comprar aquele produto. Quanto mais ele é desejado, mais ele é vendável, mais ele é produzido em massa para suprir aquela necessidade popular. Então você vê que virou um instrumento de transformação da sociedade através do consumo. Qual a aplicabilidade dessas teorias da escola de Frankfurt no nosso dia a dia? Né? Tanto a teoria crítica quanto a dialética do esclarecimento. Se a gente for ver, eles disseminaram essas ideias através de publicações, desde a década de 20, 30, em publicações universitárias, né? Em livros que foram adequados ao currículo universitário mundial. Eu, quando fiz a minha faculdade, há mais de 20 anos atrás, a gente teve um ano inteiro de estudo da escola de Frankfurt, das teorias marxistas da escola de Frankfurt, como uma forma de renovar a teoria da escola de Frankfurt, né? Sem deixar de estudar o marxismo ortodoxo, que é o marxismo
teórico e completo, fechado da teoria de Marx. A gente estudava as duas coisas. Então, esse currículo da Escola de Frankfurt foi disseminado no mundo inteiro e acabou sendo usado na prática. Qual é a estratégia da esquerda, em muitos casos? A desconstrução. Eu não falei lá atrás que a teoria crítica falava assim, que a única forma de você, que acreditava que o capitalismo e tudo que ele produziu era o pior da essência humana e tinha que ser contestado pela revolução total. E essa revolução total dizia que tinha que negar tudo da ordem estabelecida. Então, a esquerda mundial, seguindo as ideias da Escola de Frankfurt, que foram disseminadas nas universidades, começa essa questão de questionar, principalmente coisas ligadas aos valores éticos e morais. Então, por exemplo, você vê uma peça, vou citar aqui um exemplo, uma peça esquerdista que causou furor entre os conservadores, entre as famílias brasileiras, a peça Macaquinhos, em que atores nus num palco formam um círculo e um enfia o dedo no ânus do outro e fazem roda. É a negação, é destruir, é arrasar com tudo que foi pré-estabelecido pela sociedade, com a moral, com a ética humana, que eles pregam que é uma ética moral e humana do capitalismo. Então, tinha que ser destruído, para desses escombros nascer uma ética verdadeira. Ok? Então, você vê, por exemplo, há 2 anos atrás, um homem nu num museu e crianças apalpando o corpo do homem nu. Faz parte do que a Escola de Frankfurt fez, a desconstrução total da moral ética cristã da sociedade ocidental. Eles questionaram tudo isso. A Escola de Frankfurt, ela fez muito estrago até por conta do Gramsci, né, que deu base para essa figura icônica aí que tomou as escolas, universidades, a parte cultural. Existe alguma forma, ou há alguém capaz, neste momento, de começar a desconstruir o que Gramsci fez para a gente reconstruir uma educação séria, mas uma cultura regionalizada, brasileira, uma cultura séria? Tá, existe sim, Camila, mas antes eu queria pegar o que você falou aí. O Gramsci, na verdade, ele não é da Escola de Frankfurt, né? Ele vai surgir na década de... Os escritos principais dele na década de 50, que vão virar público e tudo mais, são as cartas do cárcere, né? Ele escreve durante o período que ele esteve preso, e ele era um comunista que estava repensando o comunismo também. E ele vai beber da fonte da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt previa que tinha que destruir tudo que foi pré-estabelecido na sociedade cristã, capitalista, democrática ocidental, e o Gramsci veio com uma inovação que, se eles não souberam responder o que nasceria dela, eu posso responder, o Gramsci pensava, eu posso responder com a teoria da ocupação dos espaços, colocando pessoas infiltradas em todas as áreas com um pensamento marxista. E com isso a gente vai saindo dos escombros do capitalismo com pensamentos marxistas. Então ele vem de encontro com a resposta da Escola de Frankfurt, né? Bom, mas existe sim uma forma de mudar todo esse círculo vicioso que existe hoje. Nós temos que formar um pensamento conservador sólido no Brasil. Hoje, nós temos o professor Olavo de Carvalho, que deu uma contribuição, muita gente critica o professor Olavo de Carvalho, que ele não faz nada na prática para mudar. O professor Olavo de Carvalho ele tem toda a base intelectual que ele escreveu para dar suporte filosófico a nós conservadores e para a direita brasileira. A gente só vai conseguir mudar esses sistemas de coisas
se a gente conseguir tomar o lugar deles. A teoria dos espaços, a grande vantagem é que ela não foi escrita reservada apenas para os marxistas. Nós podemos utilizá-la também como uma ferramenta nossa. Nós podemos ocupar os espaços deles. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.